não ser? Eis a questão. Para a ciência, a homossexualidade não é crime, não é doença, é sim uma orientação que nasce com alguém a quem não é dado o direito de escolher. Mesmo assim, a maioria das igrejas condena. E entre prós e contras, o fato é que tem aumentado muito a violência contra homossexuais no Brasil. Mas você já ouviu falar do termo sair do armário? Bem, sair do armário é quando uma pessoa sente atração por outra do mesmo sexo e resolve enfrentar isso, assumir perante a sociedade. Aqui no Rio de Janeiro tem acontecido com mais frequência porque o Estado tem um histórico de boa convivência com as minorias. É o próprio governo que incentiva e mobiliza campanhas contra a homofobia. E homofobia é simplesmente a intolerância contra aqueles que têm práticas sexuais diversas. Foi acatando um pedido da Justiça aqui do Rio que, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil estável entre pessoas do mesmo sexo, a união homoafetiva, reconhecendo a partir daí novas composições familiares. O que significa dizer que, a partir de agora, legalmente, o Brasil também está saindo do armário. E este é o tema do Caminhos da reportagem de hoje. Vamos começar pelo ato religioso mais tradicional, o casamento. 50 casais elegantemente vestidos, noivos e noivas. Não necessariamente nessa ordem. Aqui pode. Eles com eles, elas com elas. A mestre de cerimônias é uma travesti. E um dos padrinhos é o secretário estadual do Meio Ambiente, Carlos Mink. Amigos, parentes e a juíza de paz. Agora sim, casados de papel passado. A celebração lembra um casamento tradicional, com direito às alianças e selinho depois do sim. Estamos aqui para celebrar, para esse episódio marcante da vida de cada um de vocês ficarem na história. A cerimônia marcou a data do primeiro casamento coletivo gay do Brasil, em 23 de junho de 2011. Um mês depois do Supremo Tribunal Federal aprovar por unanimidade a união estável entre pessoas do mesmo sexo, chamada união homoafetiva. A decisão dos ministros do STF acatou a ação do governo do Rio, pedindo garantias constitucionais iguais às comunidades LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O Supremo Tribunal Federal, o STF, ele equiparou a união estável homoafetiva à união estável entre pessoas de sexos diferentes. O que é que isso quer dizer? Que essas duas pessoas passam a ter simultaneamente direitos sucessórios sobre o patrimônio que construíram juntas. Elas podem ter o direito a incluir um ao outro em plano de saúde ou no plano de previdência que eles tenham. Então, o Estatuto da União Estável garante tudo isso. Só que a união estável não basta. É preciso garantir o casamento civil a essas pessoas. Porque se a gente permite que os homossexuais não tenham direito ao casamento civil, nós estamos construindo uma cidadania de segunda categoria, uma cidadania de gueto. Ou seja, a nós heterossexuais nós damos o direito ao casamento, a vocês a gente dá a união estável. E não é assim. Vamos aprovar uma legislação. Eu não tenho dúvida nenhuma de que chegaremos lá. Estamos crescendo, estamos amadurecendo em termos de reconhecimento dos direitos. Eu não sei quanto tempo isso vai levar, mas não existe outro caminho. Precisa haver a inserção desta população dentro da proteção do Estado, dentro do sistema jurídico brasileiro. No Congresso Nacional, representantes da bancada evangélica votam contra os projetos que tratam de direitos homoafetivos.
São 14 documentos tramitando atualmente. E desde a primeira discussão em plenária, levada pela deputada Marta Suplicy, ainda nos anos 90, nenhum projeto foi aprovado. A questão do casamento, do matrimônio, e esse, inclusive, a partir de uma perspectiva da própria Constituição, a bancada tem a sua posição contrária, e essa é a posição também de grande parte da população brasileira e a minha posição. O que a bancada evangélica defende? Nós somos contra a homofobia, mas somos também contra a heterofobia. Enquanto no Congresso a questão religiosa gera polêmica, nas ruas a violência contra homossexuais é registrada em casos absurdos. Até pai e filho apanharam no interior de São Paulo porque andavam abraçados. E no alto dos prédios, as câmeras registraram as cenas de rapazes gays sendo agredidos em plena Avenida Paulista. Vítimas de espancamento como o jovem Denilson Alves Batista, que foi alvo de 2 motociclistas quando voltava para casa com amigos em Santo André, na região metropolitana. Os agressores bateram nele com o capacete. Então você perde tudo, perde esperança de uma sociedade sem preconceito, você perde o seu orgulho de ser LGBT e sair na rua porque você sai com vergonha. E na delegacia, Denilson conta que também foi alvo de homofobia na hora de registrar a ocorrência. Na hora de lavrar o BO, eles não queriam lavar o BO como uma questão homofóbica de início, né? Que ele falou, é divergência, mas divergências não existem com pessoas que você não conhece, né? Uma das estratégias do movimento homossexual é insistir que as vítimas, seja gay, travesti, lésbica, denunciem, que vão à delegacia, que registrem um BO, um boletim de ocorrência, que se houver algum tipo de mau tratamento nas delegacias, porque infelizmente a homofobia institucional ainda impera em muitos locais, que a vítima vá à imprensa, vá à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público. Um levantamento do Grupo Gay da Bahia mostra que só em 2011 foram 282 ocorrências. São insultos, ameaças e agressões físicas. A nossa fonte de informação, basicamente, são as notícias divulgadas na imprensa, em revistas, jornais, na internet, assim como comunicações pessoais, cartas, mensagens que são enviadas ao Grupo Gay da Bahia. De modo que é uma fonte incompleta, mas ela é totalmente documentada e nós já temos registrados mais de 3.500 assassinatos nos últimos 20 anos. A mesma entidade contabilizou em 2011 251 homicídios de homossexuais, apenas 9 a menos comparando ao ano anterior. É urgente que o Brasil cumpra o que foi determinado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos II, que é de 2002, que exigia que o Estado brasileiro, o governo federal e o municipal e estadual, coletem essas informações oficialmente nas delegacias, nas secretarias de Justiça, de Direitos Humanos. O Estado do Rio vem trabalhando em ações de apoio a essa população. No prédio histórico da Central do Brasil, no centro da capital, está a sede do programa Rio Sem Homofobia, onde há um serviço de atendimento gratuito pelo telefone. Disque Cidadania LGBT, boa tarde, em que posso ajudar? Nós temos um Disque Cidadania LGBT, que é o 0800 24 horas, que funciona todos os dias, para atender e informar sobre direitos em casos de violência. E também temos o serviço de atendimento presencial, que são os centros de referência da cidadania LGBT, que conta com apoio jurídico, psicológico e social. Atualmente, 200 denúncias estão sendo acompanhadas aqui por uma equipe multidisciplinar. Os tipos de violência são dos mais diversos. Gente que procura porque o pai expulsou de casa, um adolescente de 14, 15 anos, a menina lésbica que foi estuprada pelo irmão ou pelo pai, como chamado estupro corretivo, situações de discriminação no trabalho. Pois hoje cidadãos brasileiros estão sendo torturados nas vias públicas e nada tem sido feito, a impunidade tem sido constante. Nós não podemos permitir, da mesma maneira que a ditadura, essa tortura,
ultrajou a sociedade de bem. Nós não podemos permitir que cidadãos brasileiros sejam torturados à luz do dia, sem que ninguém faça nada. Em outubro de 2011, uma decisão inédita garante direitos para homossexuais nas Forças Armadas. É o primeiro caso de que se tem notícia no Brasil. Foi aqui no Distrito Naval, no Rio de Janeiro, depois que o cabo João Silva entrou com o pedido para que os benefícios dele como marinheiro fossem estendidos ao companheiro. Foi a primeira vez em que a Marinha do Brasil se declara favorável à inclusão de um companheiro homoafetivo, né, do meu companheiro, no caso do Cláudio, como dependente nos planos de saúde e todas as outras garantias que a Marinha do Brasil estabelece, sem necessidade de se percorrer pelos caminhos jurídicos, né? Então, o caminho administrativo foi essencial nesse momento. Hoje eu bato continência para o STF, que foi provocado pelo Estado do Rio de Janeiro e que entendeu que a comunidade LGBT é uma comunidade de direito. De acordo com o IBGE, os casais homossexuais no Brasil somam um pouco mais de 60 mil. É uma minoria frente aos 37 milhões de casais heterossexuais. Mas um levantamento feito pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República revela que os grupos têm identidades próprias e são identificados de forma carinhosa por quem pesquisa e atua no movimento LGBT. Esse grupo que se chama de ursos ou movimento ursino é, na verdade, uma tradução de um termo que se usa no inglês, o bear, que significa urso, que vão ser normalmente homossexuais, gordinhos, peludos, que vão ter vão usar barba, não vão se depilar e vão normalmente se comportar de maneira bastante masculina e desejar que os parceiros se comportem da mesma forma. O que se chama de quaquá seria um homossexual mais afeminado, então tem uma associação da homossexualidade masculina com uma forma feminina de se apresentar no mundo, nunca vai falar de o quaquá, é a quaquá. O que se chama de Barbie seria justamente, então, essa apresentação mais musculosa, mais um físico hiperviril, né? Bastante masculino. A Butch é o que a gente no Brasil conheceria por caminhoneira. Seria uma mulher bem masculina, vai utilizar roupas masculinas, vai ter trejeitos, cabelo curto. A parceira da Butch vai ser a Lady ou a Femme, né? Que é uma mulher mais feminina. A travesti frequentemente é chamada nesses grupos de T-gata, ou boneca, ou T-girl. São uma série de várias outras expressões criadas para fugir do pejorativo que está associado com travesti. Com os grupos e suas preferências identificadas, aparecem os novos perfis de consumo. Esta feira no centro do Rio é para pessoas do mesmo sexo que desejam se casar. Aqui elas encontram enfeites para bolos, convites, lembrancinhas, álbuns de fotografias e todo tipo de produto personalizado. O pacote completo para o casamento inclui os músicos. E a mestre de cerimônias. Eu acho que é muito interessante para nós ter uma oportunidade, ter opções para nossos casamentos também, assim como os heterossexuais. Eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de novidades e eu vim para prestigiar os amigos meus que futuramente vão casar, estão pensando em casar. Aí eu vou dar umas dicas para eles do que eu vi aqui. Já frequento essa boate há muito tempo, esse espaço. E hoje eu vim para conhecer mesmo essa feira, para saber o que estão produzindo para nós, mundo gay. As empresas de festas de casamento se organizam para começar a atender melhor este público. Parceiros, abram os olhos para esse mercado que é muito promissor, tem qualidade, tem todo o potencial possível para a gente entrar nesse mercado com força total. E quem casa, quer casa. Em São Paulo, grandes construtoras passaram a projetar imóveis para a nova classe de consumidores. Casais homossexuais de classes média e alta gostam de apartamentos tipo estúdios, sem divisórias. Querem privacidade e conforto.
também adoram as paradas do orgulho gay. A da capital paulista é a maior do mundo, com 2 milhões de participantes. Nas ruas, uma multidão embalada por música eletrônica. Enquanto circula, em bares, boates, restaurantes e hotéis, se diverte e consome. Em uma semana de desfiles, a cidade arrecada 200 milhões de reais. Um levantamento da Associação Brasileira de Turismo LGBT diz que o público homossexual gasta 30% mais que qualquer outro. Em média, destinam 70% da renda para a compra de cosméticos, programas culturais e principalmente com viagens. Em termos de economia mundial, esse segmento representou no ano passado 50 bilhões de dólares. No Brasil, as estimativas que foram 200 milhões de dólares, tá? E se você calcula um crescimento de 10% a 20% ao ano, estamos falando aí de um incremento de 20 milhões ao ano para o Brasil. Quer dizer, é um segmento que não pode ser deixado de lado. E várias cidades no Brasil sabem disso, têm investido para atrair e cativar, né, encantar esse turista. De olho neles, as agências de turismo inventam pacotes super coloridos em transatlânticos que fazem roteiros por vários países. Cada casal em lua de mel não paga menos que 10 mil reais para subir a bordo. E tem para solteiros também. Viagens com lotação esgotada 6 meses antes da data da partida do navio. Estamos falando basicamente de turistas que se situam da classe A, B e C, embora é um mito dizer que o consumidor LGBT ele só está nas classes mais altas. Isso é bobagem. Tem consumidor LGBT da classe A a E. De acordo com a agência Insert, por ano o turismo homossexual estrangeiro deixa no Brasil 400 milhões de reais. É o chamado Pink Money. E na lista dos destinos mais procurados estão, em quinto lugar, a capital de Santa Catarina, Florianópolis. Em seguida vem Recife. Em terceiro lugar, Belo Horizonte. Depois, São Paulo. E a preferida dos turistas gays é o Rio de Janeiro. Recentemente, o Rio ganhou o título de capital gay-friendly por causa da hospitalidade, da beleza das praias, do carnaval e do samba. A história comprova que essa boa convivência vem de muito mais tempo do que se imagina. A cidade friendly de hoje é também a primeira a realizar um baile de travestis. E isso foi nos tempos do Brasil Colônia, aqui no Paço Imperial, que na época era a casa dos governadores. E aconteceu quando o conde de Bobadela quis retribuir um jantar oferecido em um dos navios que estavam ancorados na Baía de Guanabara. Era uma esquadra de franceses e o conde ofereceu um baile para divertir os soldados. Ele só esqueceu que na cidade não havia muitas mulheres brancas e ainda assim não seriam liberadas para tal evento. A solução foi vestir de mulher homens com feições femininas. E assim, os historiadores têm os registros do primeiro baile gay realizado no Rio de Janeiro em 1757. Os registros históricos, no primeiro momento, eles acharam estranho, né? As mulheres um pouco diferentes, mulher com barba, esse tipo de coisa, eles acharam uma coisa um pouco... Não era o que eles estavam esperando, mas depois do terceiro copo de vinho, eles já se divertiram, dançaram e gostaram muito do Brasil, tanto que a gente recebe muitos turistas franceses até hoje, tá? Ninguém escolhe nascer homem num corpo de mulher. No próximo bloco, você vai conhecer o primeiro transexual masculino do Brasil. Esta e a história de outros personagens que quebraram os tabus. E tudo com muita coragem. Um instante só. Ele é psicólogo com especialização em sexologia. Por muito tempo escondeu um segredo sem poder se assumir. Agora, na maturidade, João Nery resolveu contar em livro a própria vida.
livro aqui, Viagem Solitária, conta a história de um homem, João, que nasceu no corpo de uma mulher, Joana. Joana viveu até os 27 anos de idade quando tomou uma decisão histórica. Fez a primeira cirurgia de mudança de sexo do feminino para o masculino. Hoje, João é um homem de 62 anos que só recentemente resolveu aparecer e agora conversa conosco. João, vamos começar pelas memórias dos tempos de infância. No que elas te remetem? Eu, desde que me entendo por gente, não sei, 3, 4 anos, eu já me senti um menino. Achava que o mundo é que estava trocado. Até entender que era eu que não estava respondendo aos papéis que eram exigidos, né, sociais, para eu representar, foi complicado. Quando vem a menstruação, começa a crescer os seios, aí é uma desgraça, né? Aí o corpo realmente ficou complicado, porque a infância é como um álibi, né, em termos sexuais. João fez a cirurgia para mudar o sexo de forma clandestina, porque na época, em 1977, em pleno regime militar, este tipo de procedimento não era autorizado. Primeiro retirou as mamas, depois o útero, e para que os pelos crescessem e a voz se modificasse, ele teve que usar hormônios masculinos. Fiz a mastectomia, fiz a esterectomia, que é a retirada dos órgãos internos, né? Do útero, ovário, joguei tudo no lixo com o maior prazer. Por conta do uso prolongado de hormônios, tem desgaste nas articulações e anda com dificuldade. Mas acha que tudo valeu a pena. Tortura para ele era ser mulher num corpo masculinizado. Um pouco antes de tomar a decisão de submeter a operação, João trabalhava de dia como homem numa empresa de táxi e à noite dava aulas numa universidade como mulher. E eu vivi uma dupla identidade socialmente falando, né? Eu era homem na rua, no prédio onde eu morava, eu era o marido da minha mulher, e era mulher onde eu estudava e depois onde eu comecei a trabalhar na faculdade, que eu dei aula em 3 universidades, com 24 anos, 23, 24 anos, eu já era professor universitário. Era professora, né? Então era uma doideira, eu chegava na cama, fiz de táxi, de gravata, tirava tudo, entrava lá, aí virava professora, o cara do estacionamento ficava doidinho. João Nery foi casado 4 vezes. Hoje vive um relacionamento estável. Ele tem um filho de 24 anos com uma ex-mulher e prometeu preservar a identidade deles. O jovem não é filho biológico. E contar a verdade foi outro momento difícil. Eu sou seu pai em tudo, só não sou num pequeno detalhe. Eu não sou seu pai biológico, você não tem o mesmo sangue que eu. Isso só reforça mais ainda o meu amor por você, porque é uma escolha que eu fiz e todo o amor que eu tenho por você não pode ser explicado nem através da genética. Eu acho que o grande baque para ele foi saber que eu não era o pai biológico. O baque de ser uma mulher, acho que não foi uma grande novidade para ele. Ele já desconfiava, de certa maneira. Quando eu pergunto se alguma vez bateu o arrependimento... Faria tudo de novo. Com certeza. Eu sou um homem feliz. Ao contrário de João, Marcele e Beatriz gostam muito da identidade feminina. Tanto que se amam. Já estavam vivendo juntas há 9 anos, quando viram a notícia do casamento coletivo para pessoas do mesmo sexo. Elas que já tinham o documento de união homoafetiva registrado em cartório, então resolveram se casar. Foram para a cerimônia, as duas, vestidas de noiva. Livre espontânea vontade que insiste e persiste no propósito de se unir afetivamente a Beatriz? Por toda a eternidade. A gente quis dar um certo glamour, sim, porque acho que a gente achou que merecia. Por que não?
a gente ir de noiva? O que que impede a gente de noiva? Outra questão também das duas entrarem de noiva foi para desmistificar um pouco que lésbicas têm sempre esse papel dual. Uma é a mais feminina, a outra é a mais masculina. E nós fomos as duas de noiva justamente para desmistificar isso. Lésbicas são mulheres independente do seu comportamental. Né? E a gente realmente, assim, independente da igreja, porque a gente realmente não pensou por essa questão religiosa. Né? A gente pensou no nosso bem-estar. Naquele momento era o nosso momento. Marcele conta que na vida sempre quebrou os tabus. Eu saí de um noivado, né, com uma data de casamento pronta, com uma casa pronta, e me apaixonei por uma pessoa 21 anos mais velha do que eu. E em 3 meses eu mudei a minha vida. Nós vivemos o papel da mulher que rompe com tudo, porque a mulher nessa sociedade machista que a gente vive, ela nasceu para ser mãe, para ser dona de casa, para servir ao marido e aos filhos. E para servir sexualmente a um homem. Ela não nasceu para sentir prazer, ela nasceu para dar prazer. Então a gente rompe com tudo isso. Marcele representa uma ONG de direitos humanos e Beatriz é bancária. Na casa, espaçosa, elas dividem as tarefas, as despesas e os planos para o futuro. Eu quero mais é construir ainda mais com ela, quero comprar nossa casa. Esse é o meu objetivo, acho que esse é o nosso objetivo. A gente tem conversado muito sobre isso, da gente ter o que é nosso, um carrinho também, por que não? Enfim, como qualquer outro casal, né? Que eu acredito que queiram construir a vida juntos e a gente está construindo. Dela é Kátia Furacão, conhecida na noite. Está sempre assim, maquiagem impecável e montada em lantejoulas e paetês. Kátia usa salto 15 e fica com 2,5 metros de altura. Mas a fonte de inspiração veio da pequena, notável Carmen Miranda. A fantasia luxuosa dá pinta nos lugares gays. A sociedade precisa estar preparada para reconhecer os direitos dos homossexuais, reconhecer a união civil, reconhecer a possibilidade de adoção e construção de novas famílias que já existem na sociedade. Então eu utilizo a minha imagem para isso nos movimentos LGBT. Mesmo com toda essa fama, a Kátia Furacão está com os dias contados. É que embaixo dessa fantasia, o dono da realidade é um homem de 49 anos, professor formado, que trabalha com a educação de jovens e que nesse momento da vida tem outras prioridades. Gino Fonseca foi aceito no Programa Nacional de Adoção. Ele já estava na fila como candidato há 2 anos e agora vive a expectativa da chegada da criança. Eu não acho que a Kátia atrapalha a questão do Gino querer ser pai, não. É porque eu vou ter tantas coisas para fazer que eu acho que uma criança exige, né? Que eu acompanhe, que eu dê todas as possibilidades de escola, de educação, e não vai sobrar espaço para a Kátia, que é apenas um momento de prazer. Mas eu não posso mais ficar gastando R$ 2.500 numa roupa da Kátia. Então eu acho que ela tende a acabar. Gino mora numa casa de 3 andares. Tem quintal, jardim e bichos de estimação. Olha, essa aqui é a Tuxê, minha tartaruga, que eu ganhei quando eu tinha 9 anos e eu vou fazer 50. Certamente ela vai ser do meu filho. Eu perguntei isso a todos os meus amigos héteros, a todas as mães, que tanto na escola em que eu dou aula, se eles estavam preparados para ser pais.
A maioria, esmagadoramente, disse que não. Eu venho me preparando para ser pai. É muito difícil a gente falar se está preparado. Eu estou doido para ser pai. Olha, ser pai deve ser, assim, muito bom. Eu acho que se ela vier agora, eu vou remoçar. Porque eu vou ter que brincar de tudo. Eu vou ter que brincar de bola, eu vou ter que ser menino ou menina, não sei, porque eu deixei completamente aberto isso, inclusive para irmãos. Eu acho que eu conheço a minha dúvida, se é menino ou menina, acho que podia vir logo um casal. O casal Fábio e Marcos já vive a experiência de adoção em dose dupla. Eles encontraram Felipe, de 7 anos, e Davidson, de 9, num orfanato. Foi amor à primeira vista. Os dois estavam no abrigo, né? Diz o Felipe que ele via muita gente saindo para sendo adotada, indo para uma família. E no dia 11 de fevereiro de 2011, eu gravo bem essa data, ligaram para a gente dizendo, olha, tem um menino de 6 anos que vai fazer 7 anos, você tem interesse de ver? Vai fazer 7 anos agora no dia 5 de fevereiro. E nós fomos lá na vara da infância e pegamos o processo, né? E vimos um retratinho 3x4, pequenininho, do Felipe. Porque a gente queria uma família, a gente queria ser feliz. Quando a gente foi visitar o Felipe, estava ele lá e a gente se apaixonou pela história dele, porque ele perguntou o que queria ser quando crescer. Ele falou que queria ser pastor. E nós somos 2 pastores, né? E aí a gente se apaixonou também, mas era um por vez. Fizemos todo o processo do Felipe e depois o processo do Davidson. E os pais se sentem orgulhosos com o desempenho deles na escola. Eles chegaram pra gente e não sabiam escrever o nome. O nome já tinham feito a primeira série 2 vezes, não é? E terminaram o primeiro ano, né, assim, como um dos melhores alunos, né? Os dois foram excelentes nas suas turmas, sabem ler, sabem escrever, sabem fazer contas, resolver problemas, não é assim? Para crianças que não sabiam nada. Em 8 meses, né, assim, eles tomaram a dianteira e muito trabalho, né, assim, o que a gente tem visto é que a gente precisa dar muito amor, né, assim, para a criança, né, assim, ser educada, para ela mudar, para ela ter um futuro, ela precisa de amor, ela precisa de cuidado, ela precisa de ter uma família presente, né, é o que a gente faz a cada dia perto delas. Fábio e Marcos são pastores de uma igreja evangélica que não só aceita, como realiza cerimônias de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu creio que a gente precisa entender o que é o ser humano, amar o próximo incondicionalmente, como o próprio Jesus fez. Jesus não teve uma pessoa que ele agiu com preconceito, e o que a gente fala é que a Bíblia não condena a homossexualidade. As pessoas vêm aqui como se fosse um culto de qualquer outra igreja cristã. Elas vêm aqui para cantar, para adorar, ter aquele espaço que elas perderam simplesmente pelo fato de terem aceitado a sua orientação sexual. E uma coisa importante também é que a nossa igreja também não é só para homossexuais. Aqui vem todo mundo. Ficção baseada na realidade. O filme Orações para Bob mostra o fim trágico de um jovem de 20 anos que se descobriu gay nos anos 70 nos Estados Unidos. Bob era o mais novo numa família evangélica e quando contou para a mãe, interpretada pela atriz Sigourney Weaver, teve total reprovação. Ela disse que a igreja jamais aceitaria. Espalhou preces em pequenos bilhetes pela casa. Obrigava o filho a tentar se curar do que chamava de ataque do demônio. Atormentado pelos sentimentos e com muita vergonha, o rapaz não resistiu, se jogou de uma ponte. Foi então que a mãe, tomada pela culpa, buscou conselho numa igreja onde a homossexualidade era aceita. Já era tarde demais para tentar ajudar o filho. Mesmo assim, se uniu a outras mães e passou a lutar por direitos dos gays. It's hard to know who's on your side most of the time.
Estamos na cidade de Niterói e viemos até esse endereço, essa casa, para contar uma história de final feliz. É a história de uma família que, assim, unida, conseguiu vencer o preconceito no momento mais difícil, quando o filho caçula, o Daniel, lá nos tempos da adolescência, descobriu a homossexualidade dele. Daniel conta que desde menino se sentia diferente dos colegas, mas não entendia por que era alvo de piadas. Nessa fase de 7, 8 anos de idade, não tinha apelido, não. Não cheguei a ter um apelido, mas você tinha aquela... Na brincadeira ou na briga, já te chamava assim, bichinha, né? Então você já começa a perceber, aí sim, talvez até pelos olhos dos outros, que você é estranho. Daniel cantava na igreja nos encontros de domingo, mas sabia que já não era mais aceito lá. 16, 17 anos, eu já estava muito mal, já quase não comia, estava com problemas de saúde, problemas de coluna, articulação, torcicolo, gastrite, eu tive duas gastrites. Uma semana, às vezes, sem se alimentar, eu não sabia por quê. Não queria comer, eu queria morrer, eu só queria morrer. Todos os dias eu acordava de manhã e só queria morrer. Porque eu abria os olhos e falava, caramba, mais um dia que eu sou gay, né? Nada mudou, né? Eu pedia muito, eu orava muito, eu ia para a igreja, eu fazia jejum e promessas a Deus. Deprimido, se fechou em casa. Só que, ao contrário do filme, a mãe foi a primeira a tentar entender o que estava acontecendo com o filho. Primeiro, fiquei tão desnorteado porque não cabia. Não havia, eu não conseguia atinar como que um lar cristão poderia gerar um filho homossexual, já que a doutrina, né, que nós abraçávamos, evangélica, nos afirmava que a homossexualidade era uma abominação para Deus. Você está confuso. Ele, mãe, acorda, eu sou gay e eu vou fazer de tudo para morrer, eu não quero mais viver. Isso foi um momento muito difícil, que eu não consigo esquecer. Porque nessa hora ele me acordou mesmo. E aí ele me pediu o segredo, né? Falou que a vida toda, mesmo que ele morresse, que eu não contasse pra ninguém. Então ficamos durante 10 anos só eu e ele, e Deus. Com o apoio da mãe, os dois guardaram um segredo. Daniel até teve uma namorada. O namoro durou 4 anos e depois disso, ele resolveu abrir o jogo. Saiu do armário. Para o pai, escreveu tudo numa carta. Tanto faz ser negro, branco, gay, hétero, é filho, é sangue, é sangue. Então, eu me revolto com essa situação. Eu prefiro ver morto, não é pai, é um animal, para mim é um animal. O mundo pode desabar, mas se você tem seus pais do seu lado, você tem sua família do seu lado, você está seguro. Ele disse isso, mãe, agora nós somos fortes, somos imbatíveis, não tem para ninguém. Seguro, Daniel seguiu os estudos e se formou em antropologia. E hoje é professor universitário. Um homem realizado, casado e feliz. O companheiro é Alexandre, advogado, que ele conheceu pela internet. Na verdade, eu tive uma alegria muito grande de poder conhecer o Daniel justamente na fase que eu estava justamente saindo do armário. Eu estava passando por uma situação muito complicada comigo mesmo, enfim, uma série de problemas. Ele também sofreu bastante. A autoaceitação, né? Dificuldade muito grande. Então, assim, a primeira família que eu tive de aceitação foi a família do Daniel. Todos se divertem e se emocionam vendo o vídeo do casamento. Uma festa para as famílias e os amigos. Quem leva as alianças na cerimônia é a Adriana, a antiga namorada de Daniel. Hoje, sua melhor amiga. Agora a gente se considera, enfim, a gente tem a cidadania completa, a gente conseguiu reivindicar o que qualquer pessoa pode reivindicar. Eu acho que isso é uma realização pra gente. A gente poderia não fazer nada, né? A gente poderia não ter nada formalizado, mas acho que até pela minha formação em direito, acho que reclamava essa coisa de querer, eu quero formalizar com qualquer pessoa. Buscando que outras famílias tenham também um final feliz, Lucilene criou uma ONG que promove encontros de pais de homossexuais para troca de experiências. Eles têm uma página na internet. Para as mães, ela conta a própria história, com a certeza de que só conseguiu salvar a vida do filho porque venceu o preconceito. Cada
Toda vez que um homossexual me pede ajuda pela internet, ou por telefone, ou uma mãe, um pai, eu penso que poderia ter sido eu há 13 anos atrás. Não tinha ninguém para eu procurar, para buscar ajuda. Eu tive que ficar 10 anos junto com meu filho, sozinho, nós dois. Ele também, quando é um homossexual, fico pensando... poderia ter sido meu filho há 13 anos atrás, se tivesse, né, um meio dele pedir socorro a alguém, orientação. Então, eu acho que é muito importante hoje nós temos essa visão de agora levar reparo, levar conhecimento, informação para outras famílias e tentar ajudá-las. No próximo bloco, Caminhos da Reportagem trata de sexualidade humana aqui no Rio Grande do Sul, um estado que é a cara do Brasil, cheio de contrastes. Com os gaúchos, vamos falar de tradição e modernidade. Daqui a pouco. A história do Rio Grande do Sul é marcada por lutas, grandes batalhas pela manutenção da própria cultura. O estado tem no currículo até um movimento separatista do resto do Brasil. Aqui, qualquer monumento em praça pública expressa bravura, grandeza e a macheza dos gaúchos, como o principal símbolo, o laçador, que já recebe os visitantes na praça do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Gaúcho tem fama de machão, você acha isso? Alguns sim. Cara, eu acho que o gaúcho ele tá conseguindo trabalhar mais essa questão da sexualidade e tal. O gaúcho não tem aquela fama de ser homem. Eu acho que ele levou essa fama mesmo por o gaúcho se arrumar mais. A calça mais larga, bota... Um pouquinho de machismo é bonito, agora demais já cria problema, né? Eu acho que o gaúcho tem um jeito de machão. Imaginam o homem muito machista, de repente maltrata a sua mulher por causa do excesso de machismo, né? Falam que gaúcho é mais gay. Quem é gay é argentino. O laçador já teve vestido com as cores do arco-íris. Foi uma brincadeira do Capitão Gay, personagem criado por este advogado que debocha do machismo dos gaúchos e chega aos extremos. Ele já entrou com a bandeira do movimento LGBT no desfile da Revolução Farroupilha, o evento mais tradicionalista do estado. A ousadia acabou em violência. A foto registra o Capitão Gay apanhando de relho no meio da rua. Estava uma distância, acho que 30 metros do palanque. Eu levantei e gritei, foi mais ou menos assim pro governador, era o Olívio Dutra na época. Digo, governador, esta aqui é a bandeira da verdadeira revolução, governador. Só que quando eu gritei, o pessoal começou a gritar e o meu piquete virou para trás. Quando eles viraram para trás, continuava o deslocamento, eles se deram conta que eu era o Capitão Gay. E aí vieram para cima. Saímos da avenida, o pessoal abriu e eles vieram atrás de mim e puxando a jaqueta para me derrubar do cavalo, a jaqueta de couro, ou puxando pelo chapéu, a alça do chapéu. Porque eu consegui provar minha teoria. Eles são incontroláveis. Se eles conseguem praticar violência à luz do dia, em público, na frente das maiores autoridades do Rio Grande do Sul, o que não fazem pelo interior desse país, a partir deste horário que o sol se põe. O que eles fizeram? Eles reforçaram uma ideia, não que o gaúcho seja macho, reforçaram uma ideia de que o gaúcho é machista e quer passar uma figura de macho. O Capitão Gay é de Pelotas, a 200 quilômetros de Porto Alegre. Cidade que aproveita a fama para o turismo. E tem até a explicação para os trejeitos e maneirismos dos gaúchos. Pelotas, durante o século XIX e início do século XX, no auge das charqueadas, ela teve muita riqueza. Muita riqueza, e essa riqueza se revestiu num luxo e num refinamento. Os grandes charqueadores mandavam seus filhos estudar na Europa, ou passar algum tempo na Europa, compravam coisas finas, importavam porcelanas, objetos de prata,
vesta, roupas finíssimas, rendas. Ele falava francês, as pessoas tinham hábitos diferentes no meio de uma rusticidade muito grande que era o Rio Grande do Sul daquela época e que, em contraste, o que eles diziam? Na linguagem nativa deles, não, essa aí é uma cidade de frescos. Curioso é como um estado tão tradicionalista é também um dos mais avançados no país em causas favoráveis a casais homossexuais. Filho de uma família com tradição no Rio Grande do Sul, Isidoro esperou por 11 anos até conseguir na justiça a partilha de bens e o direito de receber pensão do ex-companheiro. Ele lamenta o processo tão demorado, mas comemora o resultado, pioneiro na magistratura do país. Por mais que seja doído, é avanço. Tem um longo caminho pela frente, em que muitos vão se machucar, muitos vão morrer, sabe? E muitas vezes falta apoio do poder público, falta apoio do judiciário, porque não estão vendo, ou não querem ver, ou fingem que não veem como estão as coisas. Isso aí é para os homossexuais, é para os estudantes de baixa renda, é para os negros, é para toda aquela classe de minorias que nunca tiveram acesso a alguma coisa, aos direitos. Quando do julgamento do Supremo, já tinha mais de 1000 decisões, ao menos já publicadas e selecionadas, reconhecendo algum tipo de direito à população LGBT. A partir desta decisão, que teve o que se chama efeito vinculante, ou seja, a justiça, os juízes precisam aceitar e julgar desta forma, reconhecer que as uniões de pessoas do mesmo sexo são sim uma família, uma entidade familiar. A ex-desembargadora é fascinada por esta área do direito homoafetivo. Entende que é uma população que precisa ser amparada pelas leis. Que aprovar direitos tem um efeito pedagógico. Então, se a lei admite, bom, não sou eu que vou rejeitar. Como assim, a justiça aceitar também teve um pouco esse efeito. Muitas pessoas começaram a aceitar e reconhecer. Bom, se a justiça já disse que está tudo bem, bom, então vai ver que é tudo bem mesmo. Então, esse avançar, né, no judiciário, no legislativo ou por políticas públicas, enfim, tem essa finalidade quase educacional. A Ordem dos Advogados do Brasil, com as suas comissões, mais de 60 do Brasil, das comissões da diversidade sexual, elaborou um projeto de lei, um Estatuto da Diversidade Sexual, propostas de emenda constitucional, para trazer, assim, numa única lei, todos os direitos a esse segmento. Ângelo, o pai, é funcionário do Tribunal Regional do Trabalho. Carol, a filha, acaba de passar em 2 vestibulares de universidades públicas do Rio Grande do Sul. Márcia, a mãe, faz doutorado na área de comunicação. Como é de costume, numa manhã de sol em Porto Alegre, a família leva o cachorro Bartz para brincar no Parque da Redenção. Sexualmente, cada um aqui tem papéis definidos de acordo com a maioria na sociedade. E seria mesmo só mais uma família padrão, não fosse pelo objeto de estudo aqui da professora Márcia Veiga, que escolheu pesquisar a fundo o significado da palavra queers, que do inglês quer dizer estranho. O que significa exatamente isso, professora? Esse estranho é o diferente, é todo aquele que não se enquadra na norma heterossexual. Também são aqueles que não têm um perfil esperado de homens e mulheres, né? Homens mais rudes, mulheres mais sensíveis, e que vivem sua sexualidade de uma forma diversa da heterossexualidade. E essas pessoas existem, são diferentes, são estranhas para muitas pessoas, mas elas estão aí, são seres humanos e merecem ter seus direitos garantidos. Eu acho que ser macho é ser um homem limitado, na verdade. Eu acho que a palavra macho carrega uma série de simbologias, de estereótipos, de padrões de comportamento esperados que acabam limitando o homem de ser quem ele é, de ser homem. Acho que essa coisa do macho faz com que o homem não possa ter sentimentos, ou não possa demonstrar sentimentos, não possa ser emotivo, não possa ser sensível em alguns momentos. E acho que isso é uma limitação para a vida da pessoa, né? E para mim, o estranho é que não se aceitem as pessoas como elas são,
por elas serem homossexuais ou qualquer coisa assim, tu discriminar, o que pra mim é um absurdo, porque pra mim todas as pessoas estão aí, têm direito de ser como elas bem entendem e é isso aí, tem que respeitar. O papel dos pais é, antes de mais nada, preparar, é dar condições para que os filhos encarem o mundo. Né? E, enfim, a gente não faz isso impondo uma visão, mas sim dando a possibilidade dos filhos conhecerem várias opções. Eu acho que é muito mais fácil um filho achar o seu caminho e ser feliz quando ele conhece vários caminhos e pode fazer uma escolha tranquila, consciente. Não só o respeito à diferença, que é fundamental, mas é reconhecer o diferente como alguém exatamente igual em termos de cidadania, de vida, de ser humano. Acho que isso melhora bastante. Aí sim, a gente pode ter uma sociedade mais justa, mais solidária, mais bacana de se viver.